E aí, pessoal, vamos então para a nossa correção dos exercícios sobre pirâmides. Exercício 6. Determine a medida da aresta lateral da pirâmide regular hexagonal abaixo, sabendo que a aresta da base mede 4 centímetros e a altura 8 centímetros. Bom, como vocês podem ver, nós já temos ali a representação do triângulo retângulo interno a essa pirâmide, ok? Então, olha só, a base desse triângulo, ela vai medir 4 centímetros. Por quê? Porque a aresta da base, que é um hexágono, mede 4. E o hexágono é formado por triângulos equiláteros. Então, logo, aquele pedacinho ali da base do meu triângulo vai medir também 4 centímetros. A altura dele, como dito no enunciado, é 8. E ali, aquela diagonal que nós queremos encontrar, que é a aresta lateral da pirâmide, eu vou chamar de x. Então, por se tratar de um triângulo retângulo, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 64, que é 80. Então, x é igual a raiz quadrada de 80, que vocês devem fatorar, e chegar no resultado que x é igual a 4 raiz de 5 centímetros. Questão 8. Determine a medida da aresta lateral da pirâmide regular quadrangular abaixo, sabendo que a aresta da base mede 10 e a altura mede 2 raiz de 11 centímetros. Bom, nós queremos a aresta lateral. Nós sabemos que a aresta da base mede 10, porém, observem que aquele triângulo ali, ele depende da diagonal da base. Então, vamos trabalhar inicialmente com um triângulozinho da base. Olha só, eu chamei aquela diagonal de x, ou seja, esta daqui, eu chamei de x. E aqui eu disse que mede 5. Por quê? Porque a aresta da base inteira mede 10. E aqui nós estamos do meio para a ponta. Então, nós só temos metade. Aqui também, do meio para a ponta. Então, se tudo mede 10, esses dois pedacinhos medem 5. E aplicando Pitágoras, eu tenho condição de descobrir esta medida dessa diagonal. Então, vamos lá. X ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 mais 25. Então, x ao quadrado é igual a 50. Logo, x é raiz de 50. Não vou fatorar ainda, porque eu vou utilizar essa raiz de 50 na sequência. Agora, eu vou desenhar esse triângulo retângulo maior, que está ali numa cor cinza clarinha. Olha só. Esta diagonal, que é a base dele, está aqui. Mede raiz de 50. Aqui nós temos a altura, que ele disse que é 2 raiz de 11. E aqui a aresta lateral, que é o que nós estamos procurando. Então, vamos aplicar um novo Pitágoras. X ao quadrado, que é igual a raiz de 50 ao quadrado, mais 2 raiz de 11 ao quadrado. Raiz de 50 ao quadrado, a raiz quadrada se anula com o expoente, então fica só 50. No segundo termo, 2 ao quadrado é 4, e a raiz quadrada de 11 ao quadrado é somente 11. 4 vezes 11, 44. Logo, então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 94. O 94, se nós formos fazer a fatoração, nós vamos dividir por 2, e aí vai dar 47, que é um número primo. Então, não adianta a gente tentar fatorar. Então, x é realmente igual a raiz de 94 centímetros. Questão 9. Sabe-se que a base de uma pirâmide regular é um quadrado ABCD, cujas diagonais medem 24 raiz de 2 centímetros cada uma. Sabe-se também que a distância do seu vértice ao plano da base, indicado por H na figura, mede 16. Qual a área total dessa pirâmide em centímetros quadrados? Bom, nós temos duas informações, a diagonal da base, que é a diagonal de um quadrado, e a sua altura, que é 16. De posse da diagonal, nós conseguimos encontrar o lado desse quadrado, porque a diagonal é lado raiz de 2. No enunciado, ele nos disse que a diagonal é 24 raiz de 2. Então, eu vou substituir. Vou cortar a raiz de 2 de ambos os lados da equação. E eu chego, então, que o lado do meu quadrado mede 24. E assim, nós temos condição, então, de inicialmente encontrar a área da base. Então, a base é um quadrado. Então, a área da base é 24 ao quadrado, que é 576 centímetros quadrados.
Agora, eu preciso trabalhar com a área lateral. A lateral da minha pirâmide é formada por 4 triângulos. A base desses triângulos é o próprio lado do quadrado, que mede 24. Mas a altura desses triângulos são o apótema da pirâmide. Então, nós precisamos descobrir o apótema da pirâmide. Para isso, eu fiz a representação desse triângulo, olha só. A base é 12 porque tudo aqui mede 24. O meu triângulo só pega do meio à borda, então mede 12. Aqui nós temos a altura que é 16 e aqui o que eu chamei de x, o apótema da pirâmide. Então, vamos novamente aplicar um Pitágoras. Então, 12 ao quadrado é 144, 16 ao quadrado é 256. Então, x ao quadrado é igual a 400 e a raiz de 400 é 20. Então, o apótema da pirâmide é 20 centímetros. E esse apótema da pirâmide é a altura do meu triângulo que está lá na face lateral. Então, agora eu vou lá, vou calcular a área de um triângulo, de um desses 4 triângulos que estão ali. Base vezes altura dividido por 2. Então, a gente viu que a base dele é o lado do quadrado, que é 24. A altura deste triângulo é o apótema da pirâmide, que é 20, dividido por 2. Então, eu tenho 480 dividido por 2, que é 240. Bom, mas ele quer a área total. A minha pirâmide, então, ela é formada por 4 triângulos mais a base, que é o quadrado. Então, eu vou fazer 4 vezes o 240 mais a área da base, que tinha dado 576. Logo, a área total da minha pirâmide é 1.536 centímetros quadrados, alternativa D. Questão 6. Observe a pirâmide de vértice E base retangular ABCD. Determine a medida da altura EH dessa pirâmide, sabendo que o seu volume é 56 centímetros cúbicos. Pessoal, e aqui eu peço a atenção de vocês que está faltando uma informação nessa questão. Como a base é retangular, nós precisamos ter as duas medidas. Então, foi omitido esse 4 centímetros aqui do outro lado, ok? Agora, de posse da fórmula do volume, nós conseguimos encontrar a altura da pirâmide. Porque o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. E a base é um retângulo que mede 6 por 4. E o volume também é conhecido, é 56. Então, substituindo, olha lá, no lugar de V eu coloquei 56. No lugar da área da base, 4 vezes 6, porque é um retângulo. A altura que nós queremos descobrir, dividido por 3. Então, eu vou pegar esse 3 que está dividindo e vou passar multiplicando. Então, 56 vezes 3 dá 168. E 4 vezes 6, 24H. Pego o 24 que está multiplicando pelo H e passo dividindo. 168 dividido por 24 é 7. Portanto, a altura da nossa pirâmide é 7 centímetros. Questão 8. A figura a seguir ilustra uma pirâmide reta, de base na forma de um losango de diagonais 8 e 6 centímetros. Sabe-se ainda que essa pirâmide possui 120 centímetros cúbicos de volume. Letra A. Determine, então, o perímetro da base. Nós temos as medidas das diagonais desse losango e queremos o perímetro, então nós precisamos do lado. Mas observem o seguinte, se eu pegar esse losango e traçar as diagonais, percebam que eu consigo enxergar 4 triângulos retângulos, ok? E aqui, se a diagonal toda mede 8, este pedacinho 4. Essa diagonal toda mede 6, este pedacinho 3. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, 3, 4, 5. Então, o lado do meu losango mede 5. O losango é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais. Portanto, o perímetro é 4 vezes 5, que é 20 centímetros. Na sequência, desenhe a altura dessa pirâmide e, em seguida, determine a sua medida em centímetros. Então, a altura da pirâmide está ali. Ela sai lá do vértice, lá no topinho da pirâmide, e desce, formando 90 graus com a base. E agora vamos determinar a sua medida, pela fórmula do volume. Área da base vezes a altura dividido por 3. O volume é 120. E a área da base é a área de um losango. A área de um losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, por isso, ali dentro do parênteses, 8 vezes 6 dividido por 2. Tudo isso vezes a altura que nós queremos descobrir.
Então, passei o 3 multiplicando, 120 vezes 3 é 360. 8 vezes 6 é 48, dividido por 2, 24. Passo 24 dividindo, então a altura é igual a 15 centímetros. E a nossa última questão, a pirâmide a seguir, foi construída com cubos maciços de mesmas dimensões. Considerando-se que na construção da pirâmide não foram deixados espaços vazios em seu interior e que o volume de cada cubo é 1 metro cúbico, pode-se afirmar que o volume total e a altura desta pirâmide são, respectivamente. Então, olha só, eu vou começar de baixo para cima. No primeiro andar, se vocês observarem, ele tem 9 por 9 cubinhos, o que totaliza 81 cubos. Se cada um tem 1 metro cúbico, então nós teremos 81 metros cúbicos. O segundo andar é 7 por 7, ou seja, 49 cubos, 49 metros cúbicos. O terceiro andar é 5 por 5, 25 cubos, que totalizam 25 metros cúbicos. O quarto andar é 3 por 3, 9 cubos, 9 metros cúbicos. E o último andar tem apenas um cubinho de 1 metro cúbico. Somando todos esses valores, 81 mais 49 mais 25 mais 9 mais 1, nós temos então um volume de 165 metros cúbicos. Bom, ele quer saber a altura. Se o cubo tem volume de 1 metro cúbico, é porque as três dimensões dele medem 1 metro. Então, cada cubinho tem uma altura de 1 metro. Como a pirâmide toda tem 5 andares, então 5 vezes 1, logo a altura dessa pirâmide é 5 metros. E a alternativa correta é a alternativa D.